Petrobras volta a cair e puxa o Ibovespa para baixo. A gente vai falar o que a gente está vendo na Petrobras, quais são as notícias mais recentes e o que a gente espera da empresa para os próximos dias em termos de valorização, dividendos e etc. Se você curte o conteúdo, não esquece, curte, compartilha, comenta se você investe ou não investe em Petrobras ou se você investe em outra empresa do setor, você prefere a Prio, a 3R, a PetroRecôncavo, alguma outra empresa e como é que você está vendo o setor de petróleo recentemente. Também não esquece de se inscrever no canal do Seu Mordomo Financeiro, porque aqui é conteúdo de qualidade todo santo dia e também entrar na nossa comunidade do Mordomo para você falar comigo, com o Alexandre e com outros investidores como você. Bem, quando a gente fala de Petrobras, estamos falando de uma das maiores empresas da Bolsa, então tudo que acontece nela, seja que a Petro 3, Petro 4, que é a mesma empresa, só muda o ticker, vai influenciar. Então a Petro 4, que é que tem mais liquidez que eu estou falando aqui, ó, ela vem caindo, aqui é o gráfico horário, veio que vem caindo bastante, hoje já começou a dar uma recuperada aqui no meio do dia. Quando a gente pega o gráfico diário, a gente vai ver que ela já fez um pullback aqui embaixo, voltou e agora está começando a querer dar uma recuperada. Chegou a estar caindo mais de 3%, agora deu uma recuperada, mas a verdade é que, pelo menos recentemente, a Petrobras vem caindo em sua máxima recente, na semana passada aqui, em quase 36, já está abaixo de 34, uma queda de pelo menos uns 6, 7% que chegou a ter, agora deu uma recuperada, que ela está em pouco mais de 5%. Por que a Petrobras está caindo? É óbvio, o UK Oil, que é o barril, o Brent, né, vem caindo, já chegou numa máxima ali de quase 90, de 90 e pouco, aqui foi a máxima, de 96 mais ou menos, agora está em 74, abaixo de 75, o que é bem preocupante. Vamos lembrar que a gente vinha com valores bem acima disso desde pelo menos julho de 2023, depois veio a escalada da guerra de Israel e aí aumentou ainda mais o preço do barril de petróleo, todo mundo achou que o negócio ia voltar para cima de 100, e como sempre, os analistas que tentam adivinhar o mercado acabam errando, porque adivinhar o mercado é um troço muito complicado. Para onde que uma guerra vai? Vai escalar, não vai escalar? O que vai acontecer? Temos pelo menos duas grandes guerras aí acontecendo hoje, tanto da Ucrânia quanto de Israel, e tudo isso traz muita volatilidade para preço de commodity, e o petróleo é a principal commodity mundial, tudo acontece por causa do petróleo. E aí o petróleo também temos China e outros fatores que influenciam, mas aqui internamente, na Petrobras, nós temos ali algumas notícias. Por exemplo, a Genial aponta para a disparidade nos preços de combustível em relação ao mercado. Então isso já influencia na Petrobras, porque a Petrobras está com toda aquela polêmica de sair da paridade, como é que mudar o critério, e aí, em alguns casos, o pessoal já começa a achar que petróleo subindo demais para a Petrobras acaba sendo ruim, porque o pessoal começa a achar que deveria a Petrobras aumentar muito o preço do petróleo aqui, aí tem um problema político aqui dentro de inflação, etc., mas isso não acontece só no Brasil. A verdade é que para o petróleo em si, é ruim o petróleo está caindo, para as empresas de petróleo, mas para o mundo, para a inflação mundial, para a inflação global, é ótimo, porque aí a gente vai ter menos inflação, com menos inflação a gente vai ter taxa de juros menores aqui e lá fora. Isso tende a melhorar o panorama geral das empresas da Bolsa como um todo. A não ser que você invista só em Petrobras, ou só em empresas do setor, você deveria ficar feliz quando o petróleo cai, afinal de contas você bota gasolina no seu carro com certeza, e você, se é investidor de Bolsa, tem que ficar feliz quando as coisas melhoram. Relatório divulgado na última quarta-feira, Genial apontou uma diferença considerável nos valores praticados pelas refinarias da Petrobras em comparação com a paridade de preços internacionais. O que ele diz aqui? Ó? Gasolina está sendo comercializada a 3,07, enquanto diesel a 3,99. Mas os preços internacionais, 2,51 e 3,44, ou seja, 18% e 13% acima do que deveria ser em termos de gasolina e em termos de diesel. Os analistas da Genial sugerem que essa discrepância nos preços praticados pela Petrobras pode levar a um possível ajuste nos valores dos combustíveis. Então a gente sabe que, novamente, esses ajustes não seriam o melhor para o governo, para a população, para a Petrobras em si, faria pouca diferença, já que o preço é o que ela praticaria de qualquer forma se tivesse a paridade, ela está até melhor do que a paridade agora. Então, por enquanto, está bom para a Petrobras poder vender acima da paridade. Cotação do petróleo não é o único fator para definir os preços do petróleo, diz o diretor. Aí, já vem outra coisa, não é só lá fora. Então, o preço do petróleo não é o único fator que define a estratégia de preço do produto, segundo o diretor de engenharia de tecnologia da Petrobras, Carlos Travassos. Ele disse que o recuo da commodity preocupar a estatal, apesar de preocupar,
que a análise não é tão simples e direta, afinal de contas eles abandonaram a paridade. De acordo com ele, a estatal monitora os preços o tempo todo, nossa política olha todos esses aspectos, nossa estratégia leva em conta uma série de fatores, incluindo o Brent. Não é o único, mas inclui. Então, o Brent que a gente está falando caiu muito mais, veja, o Brent caiu muito mais. E se você pegar empresas como a PetroRio, PetroRecôncavo, vai ter um gráfico muito mais parecido com o preço do Brent, porque aí tem menos influência política do que a Petrobras em si, que além de toda a influência lá fora, tem uma influência muito política que às vezes faz que haja totalmente o contrário do barril do Brent. Outras notícias aqui, ó. Petrobras, presidente destaca orientação de transição energética dada por Lula na COP. Então é outra preocupação, transição energética significa que as pessoas vão deixar de consumir mais combustíveis fósseis, por exemplo, e tentar consumir combustíveis que são mais ecológicos, por assim dizer. E essa transição poderia, num longuíssimo prazo, prejudicar empresas como a Petrobras. Não é tão simples assim e não vai ser de uma hora para outra, a gente sabe disso, mas essa orientação faz parte de toda a campanha do Lula, de apoiar mais questões ambientalistas. E aqui mesmo diz, o presidente da Petrobras ressaltou durante uma conferência na COP a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a transição energética. Prates enfatizou que a jornada para essa transição será gradual, visando a descarbonização do planeta. Ao abordar a necessidade de elaboração com os fornecedores, o presidente da Petrobras mencionou a importância da capacidade de receita e investimentos das grandes empresas petrolíferas globais. Então, o Brasil ele faz parte de hoje, né, junto com o Lula, de um seleto grupo de presidentes de outros países, principalmente europeus, que são muito a favor dessa descarbonização, dessa tirada de combustíveis fósseis, dessa melhor qualidade do ar, por assim dizer, e tudo mais, porque, na verdade, a gente precisa, sim, de elementos que melhorem a nossa qualidade do ar, a nossa vida, mas a gente precisa entender que as empresas, como um todo, elas visam lucro, e como uma empresa que visa lucro, Petrobras vai sempre procurar vender aquilo que é melhor para ela. Então, se você é investidor da Petrobras, você tem que pensar de qual lado que você prefere. Você prefere continuar numa empresa onde você acredita que o produto que ela vende vai ser perene, que vai existir por muitos anos, ou então você vai ter que escolher outras empresas que se adaptem melhor aos seus objetivos. A verdade é, o petróleo ele é muito volátil, porque ele é um recurso escasso. Toda vez que o pessoal da OPEP resolve diminuir a produção, ele vai aumentar de preço, mas mesmo assim, com as reduções, por enquanto anunciado, não tem dado efeito, porque temos toda uma questão, tanto de transição energética, que ainda vai demorar, quanto questões de consumo e de, principalmente, crise que pode acontecer, que pode agravar muito a situação do petróleo. Então, como a gente está falando aqui, ó, Petrobras, ações acompanham petróleo e puxam bolsa para baixo, que é o que está acontecendo hoje. A baixa do petróleo no pregão puxa os papéis da estatal para baixo, limitando também os ganhos da principal referência da B3, que é o Ibov. A desvalorização da commodity levou o WTI a operar abaixo de 70, enquanto a gente não opera o WTI, né, o Brent, que é o da Petrobras, está operando perto de 75. O que a gente vê aqui na Petrobras, então? A gente entende que tem muita coisa para poder acontecer e que a empresa está com bons números, apesar de todo esse problema que a gente está vendo. O Brent em si é um dos fatores, não o único fator, como a gente já falou aqui, então você tem que ficar olhando os outros fatores. Quais são os outros fatores? Política, principalmente no caso da Petrobras. Agora, quais são os números da Petrobras? Vou entrar aqui de novo, já falei algumas vezes, vou entrar aqui no nosso BI, no Bizu Gold. Quando você entra aqui, você vai entrar no login do Bolsa Gold, e no login do Bolsa Gold você vai encontrar diversas ferramentas que você tem para poder acessar, e uma delas é o nosso Bizu Gold, que é o nosso BI, e esse BI tem todas as empresas da Bolsa, e eu vou pegar aqui todas as empresas ao mesmo tempo e vou analisar, fazer aqui a simulação de quais são as melhores empresas para investir. E quando você vê aqui, tem aqui a Preveve, Sonda, Bradespar, Leve, Metisa, Petrobras está aqui entre as melhores. Por quê? Ela tem bons números fundamentalistas, bom preço, boa capacidade de upside, porque a Petrobras ela tem tido, sim, um dos melhores números da Bolsa hoje. Poucas empresas até têm um número tão bons quanto da Petrobras, porque a empresa tem apresentado bons números desde a alta do petróleo. Veja, sua receita disparou nos últimos 2 anos, bastante. Seu lucro também, eu vejo como é que o lucro e o caixa dela tem sido monstruoso. A margem dela tem sido muito boa, o ROI dela
está muito alto, 36% é um ROI maravilhoso, a dívida está controlada, o preço dela disparou e ainda assim a empresa pode ser considerada barata, 30% de capacidade de pagar dividendo e pagando mais de 25% de dividendo. O lucro dela não está no máximo, já deu uma diminuidinha aqui, a gente viu, mas ainda está muito bom. Em todos os critérios de valores que a gente coloca aqui, pelo menos uns 100% de valorização para a Petrobras, nos níveis que a gente está hoje. Porque é uma empresa que tem 3,3 de preço sobre lucro, pessoal. Isso é um absurdo, de tão baixo que é, para uma empresa que tem os números que a Petrobras tem. Então, o pessoal não está confiando nos números da Petrobras, não está confiando no futuro, nos dividendos, não está confiando no mercado que a Petrobras atua, não está confiando no preço do petróleo. Um monte de coisa tem que estar acontecendo para uma empresa estar tão barata quanto a Petrobras. Quando a gente olha aqui no investidor 10, tem a mesma coisa. Dividend yield ótimo, valorização da empresa mais de 500%, quase 500% em 10 anos, mais de 200, quase 240 aqui, acima da inflação, ganho real, dividendo altíssimo, um dos maiores da Bolsa, preço sobre lucro muito baixo, crescimento muito alto de lucro e de receita um pouquinho menor. A Petrobras tem tido dividendos mais constantes recentemente, porque passou muitos anos sem distribuir dividendo, mas sim, é hoje uma das maiores pagadoras de dividendo da Bolsa e tem aí dividendo já projetado para o ano que vem, já se você pegou aí no dia 21/11, você vai receber mais dividendos. E o que está acontecendo com a Petrobras é o que está acontecendo sempre com a maioria das empresas. O que está mexendo com ela hoje, a gente vendo de baixo para baixo, veja que a Petrobras tem um lucro que deu uma caída e o seu preço ainda não caiu. O seu preço está subindo muito. O que está acontecendo aqui, de fato? A Petrobras é hoje uma empresa mais cara do que ano passado. Ano passado ela tinha 22, né? Ela tinha um lucro maior e um preço menor. O seu preço sobre lucro chegou a coisa de pouco mais de 1. Se você olhar aqui, a relação de preço sobre lucro da empresa, chegou a estar em 1,70. É um negócio absurdo. Em um ano e pouco, menos de 2 anos, sem recuperar seu dinheiro em Petrobras. Agora está levando 3 e pouco, já é pouco demais. E quando a gente olha aqui os dividendos que ela distribui, ela vem distribuindo excelentes dividendos, né? Recentemente, pelo menos. Veja que já foi mais espaço, agora está mais frequente os dividendos, dado que ela fica diluindo seus dividendos. Então, nesse critério, a Petrobras é uma empresa muito boa e tende a continuar distribuindo dividendo se ela continuar com esse lucro que ela está tendo, com esse ROI que ela está tendo, com o caixa que ela está tendo. Então, a Petrobras é hoje, sim, uma excelente empresa. Diz aí para mim se você gosta de Petrobras, investe nela, se acredita que ou o Brent, ou o governo, ou política de transição energética, o que pode realmente fazer com que a Petrobras continue sendo negociada a preços tão baixos, se você acredita que realmente faz sentido ou não faz sentido, se você prefere comprar, em vez de ficar pensando muito no longo prazo, aproveita que está barato, enche o carrinho, como é que você está fazendo aí. Se você gostou do conteúdo, não esquece, curte, compartilha, comenta e até o nosso próximo vídeo.